Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio Santos, sou aluno do curso de Fisioterapia da Faculdade TOP. Nós vamos começar a aula de Biologia Molecular e Celular. Nós vamos começar falando da membrana plasmática. Nós vamos abordar dentro da membrana plasmática a sua composição, estruturas e propriedades da membrana plasmática. Do que a membrana plasmática é constituída? Qual a sua estrutura organizacional? A membrana plasmática, pessoal, nada mais é do que uma fina bicamada lipídica, assim como a membrana plasmática de toda e qualquer organela intracelular, ela segue esses mesmos princípios. Só que a membrana plasmática, pessoal, ela não é formada apenas por uma fina bicamada lipídica. E por que nós falamos tanto dos fosfolipídios? Por que nós damos ênfase tanto aos fosfolipídios? Porque os fosfolipídios, meus queridos, são as unidades estruturais de toda e qualquer membrana plasmática. Entre os fosfolipídios, pessoal, nós temos glicerofosfolipídios, esfingomielina, esfingolipídio. Esses dois, esfingomielina e esfingolipídios, eles são encontrados de forma abundante na bainha de mielina. Lembra da bainha de mielina? Uma estrutura membranosa que isola e protege os neurônios, também protege o sistema nervoso central também. Então, a esfingolipídio e esfingomielina, elas são encontradas de forma abundante na bainha de mielina. Depois nós temos a fosfatidilcolina e a fosfatidilinositol. Esses dois, fosfatidilcolina e a fosfatidilinositol, são fontes ricas do ácido araquidônico. Lembra do ácido araquidônico, pessoal? Responsável por sintetizar prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. E depois nós temos a fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina, pessoal, ela é encontrada apenas na monocamada interna da membrana plasmática. Vocês conhecem as hemácias? Lembra das hemácias? Então, nós temos a membrana que reveste as hemácias. Quando as hemácias elas sofrem hemólise, ou seja, quando tem um rompimento dessa membrana, e expõe a fosfatidilcerina que estava na superfície interna da membrana plasmática, ela sobe para a superfície externa da membrana plasmática. Olha só que legal, a fosfatidilcerina ela tem receptores para macrófagos. Quando as hemácias vão passar lá no baço, e elas passam no baço em média 120 vezes ao dia, e os capilares do baço, pessoal, eles têm um diâmetro menor do que o diâmetro das hemácias. Então as hemácias elas sofrem umas deformidades fisiológicas para poder passar no capilar do baço, que tem um diâmetro menor do que o diâmetro da hemácia. E aí quando ela vai passar no capilar do baço, como ela estava na superfície interna, subiu para a superfície externa, e ela tem receptores para macrófagos, os macrófagos acabam se ligando nesse receptor e acaba fagocitando, destruindo essas hemácias, tá? Olha só que interessante, que legal. Nós também temos na membrana plasmática o colesterol, importantíssimo na composição dos sais biliares, né? Produz todos os hormônios esteroides, os glicocorticoides, o principal deles o cortisol, minerocorticoides, o principal deles a aldosterona, os androgênios, os estrogênios, progesterona também produz a testosterona, estradiol, produz também a vitamina D. Eu não consigo entender porque o colesterol ele é o vilão da história. Um dia alguém vai ter que explicar isso para mim. Bom, mas vamos continuar aqui com a aula. Essa característica anfipática dos lipídios permite essa estrutura que dá limites para toda e qualquer célula. Anfipática significa que nós temos duas extremidades, duas porções. Uma porção hidrofílica, ou seja, uma porção polar, que é a cabeça dos fosfolipídios, e a outra extremidade, que são as caudas, que nós chamamos de hidrofóbica, ou apolar. Só que a membrana plasmática, pessoal, ela não é composta só de lipídios, ela tem uma estrutura geral composta de soluções viscosas, assimétricas, lipídios, carboidratos, proteínas,
Lembrando que das 4 moléculas que compõem a vida, apenas os ácidos nucleicos não participam da estrutura das membranas plasmáticas. Isso significa o que, Cláudio? Significa que DNA e RNA não faz parte da estrutura, ou seja, da composição da membrana plasmática. Tudo bem? A membrana plasmática, pessoal, ela tem algumas funções muito importantes. Por exemplo, ela define os limites das células e suas fronteiras. Isso significa que tem um universo para além da membrana plasmática, existe o universo extracelular. E da membrana plasmática para o interior, nós temos o citoplasma. Ela também regula o fluxo de materiais para dentro e para fora da célula. Ou seja, ela permite com que a célula regule a entrada de material extracelular, como a saída de material intracelular por meio extracelular, de toda e qualquer célula. Mantém diferenças essenciais entre o citoplasma e o meio extracelular. Isso significa, bioquimicamente falando, que todo o citoplasma tem uma composição diferente em relação ao meio extracelular, onde essa célula está inserida. Ela tem recepção de estímulos externos. A membrana, ela percebe sinais tanto físico quanto químico do ambiente externo. E é através da membrana que a célula identifica qualquer alteração no ambiente onde ela está inserida, gerando uma resposta para isso. E por último, essa movimentação celular. A membrana plasmática está diretamente relacionada à movimentação celular. Ou seja, para as células se movimentarem, vão precisar modular a estrutura e a dinâmica da membrana plasmática. Como propriedade, nós temos 4 propriedades distintas e complementares. A primeira delas é o autosselamento. Isso é dado graças às características bioquímicas dos fosfolipídios. Guarde isso aí, tá, pessoal? Autosselamento, que eu vou falar dele lá na frente também, é muito importante. Uma outra propriedade muito importante da membrana é a sua assimetria. Lembra que eu falei para vocês que a membrana ela tem uma fina bicamada lipídica? Isso significa que eu tenho uma monocamada voltada para o meio extracelular e uma monocamada voltada para o meio intracelular. E essa composição lipídica dessas duas monocamadas, elas são diferentes, fazendo com que a membrana plasmática seja uma estrutura assimétrica. Além disso, nós temos a fluidez. Todos os componentes da membrana plasmática, está em constante movimento. Isso faz da membrana plasmática uma estrutura altamente dinâmica. E por último, nós vamos entender o que é essa permeabilidade seletiva, porque a célula consegue regular o que entra e o que sai da célula, graças a essa estrutura da membrana plasmática. Nós vamos falar inicialmente da composição da membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática ela é de natureza lipoproteica. Eu falei que os lipídios são as unidades estruturais, mas nós também temos as proteínas inseridas na bicamada lipídica. E nós também temos carboidratos que fazem parte da membrana plasmática. Eu vou chamar a atenção para vocês dos lipídios que fazem parte da membrana plasmática. Os fosfolipídios, os glicolipídios e o colesterol. Todas essas moléculas, pessoal, são de extrema importância. Por quê? Porque elas são consideradas moléculas anfipáticas. O que isso significa, Cláudio? Significa, pessoal, que nós vamos ter independente do tipo de lipídio que faz parte da composição da membrana plasmática, nós vamos ter uma porção hidrofílica, que são as cabeças dos fosfolipídios. Fosfolipídio porque a cabeça do lipídio tem fosfato, por isso fosfolipídio, tá? Hidrofílica porque a cabeça do fosfolipídio tem afinidade pela água. E uma camada no interior da membrana plasmática chamada de hidrofóbica, que são as substâncias que não absorvem, que não se misturam com a água, formando uma região apolar.
no interior da membrana plasmática, que são as caudas dos fosfolipídios. Por isso que a membrana plasmática é de natureza anfipática, ok? Ou seja, nós temos uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. E isso significa que as características anfipáticas dos fosfolipídios de membrana são os mais abundantes e os mais diversos que nós temos. Eles são cadeias de ácidos graxos, e essas cadeias são unidades, são unidas, unidas pelo glicerol, que é uma substância da glicose. E essa molécula central, que é o glicerol, ela atrela, ela une um grupo fosfato. Aí nós temos várias cabeças de fosfato, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma colina, isso nos diz que é uma fosfatidilcolina. Se fosse uma serina, seria uma fosfatidilserina. Se fosse uma etalonamina, seria uma fosfatidietalonamina. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter uma porção hidrofílica, ou seja, uma porção polar, e uma porção hidrofóbica, ou apolar, porque todos os lipídios de membrana é uma estrutura, nós chamamos de anfipática. Nós temos também, meus queridos, na membrana plasmática, os glicolipídios, que são lipídios que estão associados ao açúcar, que estão associados a carboidratos. Esses glicolipídios só se encontram na face externa da membrana, ou seja, na monocamada externa, aquela monocamada voltada para o meio extracelular. Além disso, pessoal, esses glicolipídios têm algumas funções importantes. Eles são responsáveis pelo processo de adesão célula-célula, célula-matriz extracelular, participa do reconhecimento celular. Isso é muito importante, é uma das funções do sistema imune, reconhecer o próprio como não próprio, e esse padrão do açúcar de molécula determina o que é nosso ou alguma coisa externa, tá? Além disso, os glicolipídios vão auxiliar na proteção do glicocálice. Eu vou falar do glicocálice para vocês mais lá na frente, tá? Além disso, pessoal, nós temos o colesterol, essa molécula pequena, esse esteroide que tem uma cabeça hidrofílica, portanto polar, e uma cauda hidrofóbica, portanto apolar. Essa molécula é de extrema importância para a célula, principalmente para as células animais. Como a imagem está mostrando para vocês, 20% da célula animal é constituída de colesterol. Além disso, o colesterol vai reduzir a permeabilidade para solutos neutros e vai ser extremamente importante para o transporte celular e alguns mecanismos de sinalização. Diferente dos glicolipídios, tá, pessoal? Os colesterol eles são encontrados nas duas monocamadas, tá? Tanto na monocamada interna quanto na monocamada externa, diferente dos glicolipídios que só são encontrados na monocamada externa. Como os lipídios podem, na presença da água, agregar-se e formar a membrana? Isso é possível, pessoal, porque naturalmente na presença de água, a porção hidrofóbica, que não absorve, que não se mistura com a água, vão repelir as moléculas de água. Então, se os lipídios encontrarem um ambiente aquoso, eles vão se agregar. Está vendo essa imagem lá em cima que eu estou mostrando para vocês? Caso os fosfolipídios tenham só uma cauda, a gente vai formar uma micela lipídica. E o interior dessa micela, como a imagem está mostrando para vocês, vai ficar contendo apenas as caudas apolares. Só que os lipídios, pessoal, eles têm duas caudas. E a imagem de baixo mostra para vocês, nós temos agregação lipídica de dupla cauda. Nós vamos formar duas monocamadas. Uma monocamada superior, como a imagem está mostrando para vocês, e uma monocamada inferior. Essas duas monocamadas se agregam na tentativa de repelir as moléculas de água. E isso só é possível porque nós temos uma estrutura anfipática. Parte dela é hidrofílica, que fica exposta à água, que são as cabeças dos fosfolipídios.
parte dela é hidrofóbica, são as caudas, que não ficam em contato com a água e elas tentam se agregar na tentativa de repelir as moléculas de água. Essas duas monocamadas hidrofóbicas, lembra que elas se aproximam? Elas são formadas por caudas que se encontram, né? Elas se aproximam, se encontram e formam essa espécie de folha, que essa é a primeira imagem que eu estou mostrando para vocês. E energeticamente, essa folha é desfavorável. Por quê? Porque a água vai circundando toda a borda dessa folha, entrando em contato com as caudas que são hidrofóbicas, que não gostam de água, tá? Naturalmente, essas folhas, pessoal, elas vão buscar um arranjo energético mais favorável para elas. E isso acontece se houver um autosselamento. Lembra que eu falei do autosselamento lá no comecinho para vocês? Esse autosselamento são características bioquímicas dos fosfolipídios, tá?